Olá amigos investidores, hoje estamos de volta para mais um vídeo no nosso canal e hoje a gente vai falar da SAN-PR11, a unit da Sanepar. Então vamos lá? A água é o nosso bem mais valioso. No Paraná, as pessoas podem contar com o trabalho de uma empresa que trata muito bem a água. A Sanepar tem mais de 50 anos de história, levando saúde, qualidade de vida e conforto para as pessoas. Hoje, ela oferece água tratada para mais de 10 milhões de pessoas em 346 cidades. O serviço de esgotamento sanitário, que cresce a cada dia, já beneficia mais de 7 milhões de pessoas. É a qualidade de um trabalho que está em 402 estações de tratamento de água e esgoto e numa rede de distribuição e coleta com 79 mil quilômetros, quase 2 voltas no planeta. A Sanepar foi a primeira empresa de saneamento da América Latina a obter a certificação de qualidade ISO 9002 e a primeira das Américas com a norma ambiental ISO 14001. A Sanepar é feita por mais de 7 mil empregados, uma força que sustenta a empresa em todas as épocas. Os saneparianos têm apoio para buscar capacitação constante e respondem com níveis avançados de competência. A empresa sabe o quanto rende unir capacidade técnica e criatividade. É o caso de Foz do Iguaçu, onde a Sanepar estuda o uso de resíduos do tratamento de esgoto para a geração de energia elétrica. No futuro, a empresa poderá produzir parte da energia que utiliza nas suas próprias estações de tratamento. Outro exemplo de aproveitamento criativo dos resíduos, a Sanepar incentiva o uso de adubo orgânico, com o fornecimento do lodo das estações para produtores de agricultura familiar. Agora, a Sanepar inaugura uma nova era. Novos serviços, inovação tecnológica e metas muito claras. Claras como a nossa água. E por que eu estou trazendo esse conteúdo para vocês, pessoal? Semana passada eu fiz uma enquete e essa ação da Sanepar ficou em segundo lugar na enquete. Semana passada a gente fez o vídeo sobre a ação que ficou em primeiro lugar, que foi a da Semin. Para quem não viu, vou colocar aqui no topo, do lado direito, um cardzinho desse vídeo que está fazendo muito sucesso sobre a ação da CSN Mineração, a Semin 3. Quem quiser já chega lá, já assiste também. E lembrando, quem gosta desse tipo de conteúdo, meu amigo, chegue junto, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho e sempre fique atento à nossa comunidade, que eu vou sempre estar postando lá conteúdo para vocês, não apenas enquetes, outros conteúdos também. Vocês se liguem lá também, porque antes eu estava pedindo para você deixar aqui o comentário sobre a ação que você queria que eu comentasse, mas o pessoal não estava engajando muito, e lá na comunidade o pessoal tá chegando muito mais junto, engajando muito mais. Então vai ser por lá que eu vou decidir quais são os conteúdos que eu vou trazer para você. Então segue junto, se inscreva no canal e vá na nossa comunidade para ver qual a enquete da semana. Lembrando que a Sanepar, meus amigos, faz parte do Best Bass. Se você não sabe o que é o Best Bass, aqui no topo do lado direito eu vou colocar um cardzinho que vai mostrar um vídeo meu falando sobre o Best Bass, explicando para você sobre a relação do Best Bass com renda passiva, renda ativa. Para você que também não sabe o que é renda ativa e renda passiva, chegue junto, assista o vídeo e fique bem informado. Então vamos lá. Primeiro conteúdo que eu trago, aquele conteúdo pago, pessoal, do Investidor 10, que só membros Pro, e tô trazendo de graça para você. Se você gosta desse conteúdo que é pago e eu trago de graça para você, você já chega se inscrever no canal, já chega deixando o like e vamos lá. Você vê aqui que, segundo Benjamin Graham, o preço justo da ação SAN-PR11 é R$ 48,45 e o preço atual dela é apenas R$ 17,00, ou seja, ela tem um potencial de rentabilidade de praticamente 185%. Já segundo o método de Décio Bazin, que é outro conteúdo pago que eu trago de graça para vocês, o preço teto da ação é de R$ 20,47 e, como a gente acabou de ver, o preço atual dela é R$ 17,00. Logo, ela tem um potencial de rentabilidade de 20,43%. Segundo o checklist do investidor Buy and Hold, a empresa Sanepar recebeu uma nota 80 de 100. Ela só teve problema em 2 casos no checklist. Ela não teve um crescimento bom da receita nos últimos 5 anos e também não teve um bom crescimento de lucro nos últimos 5 anos. Mas
os 8 tópicos da lista do checklist do investidor buy and hold, ela está perfeita, ou seja, é uma empresa que tem mais de 5 anos na bolsa, ela teve lucro nos últimos 5 anos, apesar de não ter tido um crescimento dos lucros nos últimos 5 anos, ela é uma empresa que apresenta um bom ROI, tem boa liquidez, nunca deu prejuízo, é uma boa pagadora de dividendos, a dívida da empresa é menor do que o patrimônio dela, a empresa é bem avaliada pelos usuários do Investidor 10. Aqui nós vemos a comparação da ação SAMPR11 com outros índices da bolsa, e é esse um dos motivos que eu particularmente, lembrando que aqui, pessoal, eu não faço nem recomendação nem de venda, nem de compra de nenhum tipo de ativo, incluindo essa ação da Sanepar. Eu particularmente não gosto da ação da Sanepar por esse negócio dela andar muito de lado. Você vê que nos últimos 2 anos, ela teve uma desvalorização de 16%, uma desvalorização maior do que a desvalorização do Ibov. O IFIX foi positivo 0,57% nesse período de 2 anos. O IDIV foi 5,19% o crescimento nos últimos 2 anos. O IVBB foi 5,06% nos últimos 2 anos. Só o SMLL que sofreu uma desvalorização maior da Sanepar de 31,14% nos últimos 2 anos. É uma ação que anda muito de lado. Ela não cresce, ela praticamente não se valoriza. Se você pensa naquela ação para crescimento, não é o caso da ação da Sanepar. Mas ela tem suas vantagens, não é à toa que ela tem uma legião de fãs. Muita gente gosta muito da ação da Sanepar. E considerando o Best Bassi, basicamente só tem ela no setor de saneamento. Esse é o problema, essa é a questão. Não tem muito para onde correr, não. Ela tá só nessa área de saneamento. É mais ou menos como a Vivo para telefonia. Só tem ela praticamente, com uma boa qualidade, digamos assim. Pode não ser ideal? Pode. Mas, comparado com seus pares, ela tá bem acima junto com a Vivo. Diga-se passagem, são 2 setores que eu não curto muito, exatamente porque quase são isolados, digamos assim. Essas 2 empresas, elas não têm muita concorrência na qualidade delas e se você fica com elas, você fica com elas porque só tem elas. Não tem muita opção. Isso não é bom. Olhando aqui para o gráfico de receitas e lucros, a gente vê que realmente a ação não teve um bom crescimento de lucro nos últimos anos. Você vê aqui, ó, ficou quase que estático. Ela teve um crescimento maior na receita, mas não no lucro. O lucro ficou quase que de lado, lateralizado. Mas a receita sim teve um crescimento. Aliás, a receita vem crescendo desde 2012 praticamente. É como se fosse uma escadinha. Interessante também ver essa questão do lucro versus a cotação da ação. Você percebe que enquanto o lucro líquido da empresa tá subindo, a cotação tá caindo, o que não faz muito sentido, diga-se passagem, né? Vindo aqui pro site do Status Invest, a gente vê que nos últimos 5 anos, ela teve um preço muito baixo aqui em 2018. Em 2018 o preço dela estava baixo. No comecinho de 2018 estava quase o preço atual, mas depois ela teve uma queda e de lá para cá ela subiu muito. Ela teve um aumento aqui de 50% no valor, desde esse fundo aqui em setembro de 2018, quando ela bateu R$11. Lembrando que a composição dessa unit da Sanepar é uma ação ordinária e 4 ações preferenciais. Você não sabe que é ação ordinária e ação preferencial, então aqui em cima no topo eu vou colocar um cardzinho mostrando quais são essas diferenças de ação preferencial, ordinária e unit. Você vê que também ela teve um topo aqui extraordinário em 2020, antes do início da pandemia. Ela estava custando R$31, ou seja, ela desvalorizou desse topo até agora cerca de 46%, uma desvalorização bem alta. Aí você percebe que depois do início da pandemia ela voltou a crescer, ficar nessa faixa de 27 mais, depois foi caindo e basicamente desde o início de 2021, fevereiro de 2021 até agora, ela tá quase numa linha reta, ela sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce e ela tá nessa faixa de preço de R$17 praticamente o tempo todo, chegou a R$18 algumas vezes, R$16, R$15,99 uma vez, mas ela fica sempre oscilando nessa faixa baixa aqui e praticamente andando de lado. Como eu falei, um dos motivos de eu não gostar é exatamente essa lateralização dos preços, ela andar, como o pessoal chama, em forma de caranguejo aqui, sempre de lado. 2 anos andando de lado. E agora, pessoal, vamos mostrar de novo aquele conteúdo pago que eu trago de graça para vocês aqui no Status Invest do modo Forecast, o modo previsão. Se você gosta desse conteúdo pago que eu trago de graça para você, já chega se inscrevendo, já chega deixando o like e também ativando o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Então, pessoal, segundo os
especialistas, os analistas de mercado, tem dois afirmando que é bom você fazer a compra forte. A compra forte é aquela você chega batendo, metendo chute na porta e comprando alocadamente ações da Sanepar. Enquanto isso, tem 4 que dizem para aguardar. Aguardar é aquela história. Se você tem ação da Sanepar, você não compra nem vende. Se você não tem, você não compra. E tem 2 dizendo que é para você vender forte, ou seja, você pega e vende todas as ações que você tem. Ou seja, você percebe que tá um equilíbrio muito grande dos analistas. Nem eles sabem o que fazer. São 2 dizendo para compra forte, 2 dizendo para venda forte e 4 no em cima do muro. Nem é para comprar, nem é para vender. É um negócio meio engraçado até, né? Aí você percebe aqui que a ação, o preço atual, como a gente já viu mais de uma vez, é 17, tá abaixo do preço mínimo considerado pelos especialistas, bem abaixo do preço alvo e muito abaixo do preço máximo considerado por eles. Ou seja, em termos de preço, está num ótimo momento para compra da ação da Sanepar. Lembrando que aqui eu não estou fazendo recomendação nem de venda nem de compra. Você vai analisar a partir desses números que eu estou mostrando, a partir dessas informações dadas pelos analistas, se você acha que é uma boa ou não entrar nessa ação. Trazendo mais alguns dados importantes para vocês. O primeiro e mais importante dado, o mais importante dado entre aspas, né, é o dividend yield, que está atualmente 8,87%, que é um dividend yield bem razoável, bem bom até. Abrindo o histórico de dividend yield, a gente percebe que o dividend yield médio dessa unit é 5,59%, ou seja, o dividend yield médio dela não é muito bom, mas nesse último ano ela tá com um dividend yield bem interessante, e eu não sei sinceramente por que ele tá considerando 8,87%, porque a gente tá em 2023, não houve distribuição de dividendo nenhuma no momento, e aqui tá dando 8,87%. Deveria ser igual de 2022, porque teve distribuição de dividendo em 2022, mas não agora. Então era para ser o mesmo valor, não era para ter diferença. Ele mostra quase como se fossem 2 anos independentes, mas não são no momento. E eu vou mostrar para vocês um outro motivo que eu não gosto muito da ação da Sanepar. Vou mostrar agora, peraí. E o motivo que eu não gosto é esse aqui, pessoal. Olha aqui, vamos mostrar só a partir de 2019. 2019, ela anunciou dividendo em junho e em dezembro e pagou apenas em junho de 2020. Um ano depois desse anúncio e 6 meses após esse. No caso, foram juros sobre capital próprio. Em 2020, ela fez a mesma coisa. Anunciou 2 dividendos, 2 juros sobre capital próprio em junho e em dezembro e pagou os 2 só no ano seguinte. Em 2021, novamente ela fez isso. Ela anunciou juros sobre capital próprio e pagou apenas em 2022. Em 2022, ela anunciou dividendo realmente em abril e pagou em junho. Mas veja que esse dividendo é bem baixo. O que ela anuncia que tem um bom valor realmente são os juros sobre capital próprio. Aqui olha que é a diferença. Mas novamente ela anunciou juros sobre capital próprio, que é o que paga bem, em junho e em dezembro de 2022 e não tem data para pagamento. Como vocês já viram que ela segue um padrão, ela deverá pagar em junho. Isso é bastante chato, meus amigos, é muito chato esse negócio de você anunciar o dividendo e só pagar tanto tempo depois. Tem muita gente que eu já conheço que não gosta disso. Mas para quem recebe muito dividendo e só faz reaplicar sem se importar, pode ser que não seja um problema, mas para mim que quero reaplicar o mais rápido possível esse dividendo para ele começar a render em um outro investimento, para mim é ruim. Voltando aqui para os indicadores de valuation, a gente vê que o PL atual dela é 4,54, bem ok. Isso quer dizer que basicamente se o lucro se mantiver da empresa em 4 anos e meio, a gente consegue receber de volta todo o valor investido. O P sobre VP está absurdamente descontado, está 0,61, é como se essa ação estivesse com um desconto de 39%, ou seja, muito bom pegar essa ação nesse valor. O EV sobre EBITDA e o EV sobre EBIT estão bem bons, todos dois abaixo de 5, o que também é um indicador de valuation mostrando que a ação está bem descontada. Abaixo de 10, esse indicador já é bom, imagine abaixo de 5. A dívida líquida sobre o PL está bem reduzida, apenas 0,44, abaixo de 1 já está bom, e ela está bem controlada, só 0,44. A dívida líquida sobre o EBITDA, que normalmente é bom abaixo de 2,5, tem gente que diz que é bom abaixo de 3, e ela está abaixo de 1,7, está bem boa essa dívida líquida sobre o EBITDA. A margem líquida dessa empresa é muito boa, lembrando que é um setor perene, aquele setor que sempre vai estar batendo a conta debaixo da sua porta, não importa se você gastou naquele mês água, se não gastou, você vai sempre receber aquela continha fixa, permanente,
permanente da Sanepar. É por isso que ela tem uma margem líquida constante e que normalmente não há perdas grandes, normalmente ainda tem ajustes da inflação todo ano. Por isso que essas empresas desses setores perenes são muito boas e muito boas pagadoras de dividendo normalmente. O ROI dela não tá nada espetacular, mas está bom, de 13,47, e ela tá tendo um crescimento no KGR de receitas e lucro nos últimos 5 anos. Aqui no modo forecast a gente também consegue verificar previsões para o futuro desses indicadores. Então a gente verifica que, segundo os especialistas, os analistas de mercado, a empresa deve continuar mantendo um dividend yield interessante, mas já tendo uma queda aqui para 6,34 em 2023 e 7,46 em 2024. O PL, eles estão considerando que vai aumentar muito, 23,70 em 2023 e 21 em 2024. E eles também estão considerando que a empresa vai ficar bem valorizada e vai ficar com P sobre VP de 2,91 e 2,73, respectivamente, 2023 e 2024, o que é um aumento bem considerável. Você verifica que eles consideram que o EV sobre EBITDA nos 2 próximos anos, tanto o EV sobre EBITDA como o EV sobre EBIT vão reduzir, então isso também é bom, que é um indicador de valuation interessante. Apesar desses outros indicadores terem subido, esses dois aqui diminuíram. A gente verifica que nos próximos anos também eles consideram que a dívida líquida sobre o PL vai continuar controlada e vai continuar baixa, e também a dívida líquida sobre o EBITDA vai continuar baixa também. Considera que a margem líquida continuará praticamente no mesmo nível e que o ROI também continuará praticamente no mesmo nível nos próximos 2 anos. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe. Se não for inscrito, se inscreva já. Deixe o seu like e ative o sininho. É isso aí. Valeu. Até a próxima. E fui.